Se você adora inventar suas próprias histórias, adora teatro, não perde a oportunidade de um Faça Você Mesmo, essa oficina é para você. Eu sou Eleonora do Cerisier e essa oficina é sobre teatro de sombra. O nome dela é Sombreando, bem indicativo, né? O teatro de sombra é uma técnica muito antiga, presente em diversas culturas. Se a gente for pensar praticamente no mundo inteiro, a gente vai perceber que há teatros de sombra e há pesquisas de teatro de sombra e há técnicas diferentes. O teatro de sombra ele é tão popular porque ele é mágico. A gente trabalha com um foco de luz, emitindo luz, esbarrando em corpos sólidos e sendo refletidos através de uma película translúcida que o público vai ver como contorno. Muito complicado? Nem um pouco. Eu vou mostrar para vocês que é mais fácil do que vocês imaginam. E para isso a gente vai precisar de alguns materiais, e são poucos materiais, tá bom? E é um passe de mágica. A gente vai precisar de cola branca, tá bom? Cola que você tiver em casa, cola bastão, qualquer uma delas vai servir. Só não pega cola tóxica, tá? Essa oficina é para criança. Tudo que a gente for fazer aqui, a gente vai precisar ser supervisionado por um adulto. Vamos precisar também de régua. Isso. Uma régua de preferência de 30 centímetros. Mas se não tiver, não tem problema. A gente vai emendando a régua que você tiver em casa. Vamos precisar também de lápis ou lapiseira. Eu costumo usar lapiseira, me dou melhor com ela, mas você pode usar lápis sem problema nenhum. E a gente vai precisar uma lapiseira. Eu vou precisar de um canetão para que vocês possam ver melhor o que eu estiver fazendo. E se você achar que o lápis fica muito clarinho, muito apagadinho para ver no papelão, pode também utilizar um canetão. Esse canetão aqui vai deixar tudo bem visível para vocês. Também vamos precisar de palitinhos. Palito de churrasco. E muito cuidado quando você for utilizar, porque ele tem ponta, eu já disse, precisa da ajuda de um adulto até para cortar a pontinha. Palito de churrasco chegando. Aqui a gente tem um pacotinho cheio de palitinhos de churrasco, mas a gente vai usar pouquinho. Vamos precisar de algo que geralmente a gente utiliza em qualquer trabalho que a gente for fazer manual, que é uma tesoura. Se a sua tesoura tem ponta, você vai ter que tomar muito cuidado. Precisa ser supervisionado por um adulto. Você pode utilizar uma coisa que é muito prática e você pode perceber que também, assim como a tesoura, vai estar presente em muitos trabalhos de Faça Você Mesmo, que é a fita crepe. Precisa de fita crepe? Não precisa exatamente. Você pode utilizar. Pode utilizar para segurar o papel, como eu vou mostrar daqui a pouco. Pode utilizar para segurar os palitinhos, mas não é completamente necessário. Tem outra coisa que a gente vai utilizar aqui. Na verdade, eu vou utilizar, porque como eu tô fazendo o vídeo para vocês, se eu for fazer toda a colagem com o dedo, e você pode na sua casa fazer com o dedo, eu vou acabar me melecando e não vou conseguir explicar direito. Então eu vou utilizar um pincel. Eu vou utilizar o pincel porque vai ficar mais fácil de mostrar para vocês, tá bom? Agora tem dois materiais que a gente vai precisar mesmo. Um deles é uma folha de papel de seda. Nesse caso, eu estou trabalhando com uma folha de papel de seda branca. Pode ser amarela, azul, salmãozinho, rosa claro. Se for muito pigmentada, talvez não dê exatamente o efeito que a gente quer, tá? Mas não custa tentar. Eu vou usar essa porque é a que eu tenho em casa. E agora, por fim, uma coisa que não vai poder faltar, que todo mundo vai ter que ter, e eu tenho certeza que vai ser mais fácil de encontrar, é a nossa caixa de papelão. A caixa de papelão é que vai servir como nosso teatro. Então a gente precisa ser desse tamanho, precisa ser igual. Não, é uma caixa de papelão qualquer. Pode ser caixa de sapato,
Pode ser caixa que tenha sido usada para mudança, pode ser caixa que venha mantimento, caixa de supermercado. Uma caixa de papelão, a única coisa, ela não pode estar rasgada, não pode estar destruída, porque a gente vai precisar que ela seja um pouco firme, tá? E se você, assim como eu, optar por usar o pincel, você vai precisar de um lugarzinho para colocar cola, e eu vou utilizar uma tampinha de pote de café. Super sofisticado, né? Eu disse, são só coisas que a gente tem em casa, tirando papel de seda, é fácil. Não se esqueça, vai utilizar outro tipo de cola ou vai utilizar a tesoura com ponta, tem que ter um adulto. E agora eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer o nosso teatro de sombra. A gente vai começar com a nossa caixa de papelão. Bom, ela tá inteira. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar totalmente toda a fita, todo o adesivo que tiver nela. Bora lá! Nossa caixa de papelão está completamente limpa, não sobrou nenhum adesivo nela, nenhuma fita, nem nada. E nós vamos pegar agora a régua, lápis ou lapiseira, e no meu caso eu vou pegar o canetão para mostrar para vocês. Por quê? Eu vou medir essa parte da frente, daqui até aqui e daqui até aqui. Eu preciso saber qual é o tamanho da minha caixa, certo? Daqui até aqui eu tenho 30 centímetros, mais 15, ou seja, 45 centímetros tem a frente da minha caixa de largura por, vamos medir assim, vou virar aqui para vocês, por 22 centímetros de altura. Nós vamos ter que recortar um retângulo aqui na frente. Para recortar esse retângulo, como é que a gente vai fazer? Nós primeiro vamos abrir aqui, certo? E vamos retirar um pedaço dessas abas aqui. A gente não pode deixar elas inteiras do jeito que elas estão. A gente tem que reduzir esse tamanho dela, tá? A gente vai deixar a aba, não vai cortar aqui nessa dobrinha, vai reduzir este tamanho aqui. Então, nós vamos medir essa aba e ela tem 11 centímetros e nós vamos deixar ela com apenas 3 centímetros, daqui até aqui e daqui até aqui. Bora lá? Vocês podem ver, eu fiz a marca aqui com canetão, nós vamos cortar e essa parte aqui nós não vamos jogar fora, a gente vai guardar, tá bom? Então vamos lá, vamos cortar nossa caixa. Pronto, as abas estão cortadas e agora nós vamos fazer uma outra medição. Lembra que eu falei que eu tinha que tirar um retângulo daqui? Eu ainda preciso. Só que eu vou medir 4 centímetros dessa ponta aqui pra dentro, 4 centímetros dessa ponta aqui pra dentro, 4 centímetros de novo, daqui até aqui e daqui até aqui, e a mesma coisa nessa parte de baixo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pronto, vocês estão vendo aqui o retângulo desenhado. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai pegar a tesoura e vai cortar este retângulo. Essa parte aqui de dentro, tá? Essa parte aqui tem que ficar presa ainda na caixa. Vamos ver como é que vai ficar? Pronto, cortadinho. Ó como fica. Vocês conseguem me ver do outro lado. E agora a gente vai pegar a nossa fita crepe. Precisa da fita crepe? Não, não precisa, mas eu vou mostrar pra vocês que a gente pode, antes de colar esta aba, que nós vamos colar essa aba por último, essa daqui. E pra isso eu vou precisar de 2 pedaços de fita crepe. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha fita crepe por dentro, aqui, bem apertadinha, e a outra aqui, também bem apertadinho, bem retinho, deixando essas duas pontes aqui, essas duas pontas, né, bem unidas. Mas a parte aqui de trás, ó, ainda não foi colada. Olha como fica a nossa caixa. Agora nós vamos jogar a caixa fora. Não, a gente não vai jogar a caixa fora, a gente vai deixar ela de lado um pouquinho, tá bom? E agora chegou a hora que a gente vai mexer com o papel de seda. Meu papel de seda tá amassado, não tem problema. Lembra do tamanho da nossa caixa? 45 por 22, 45 centímetros de largura e 22 centímetros de altura.
nós temos que cortar o papel de seda com 1 centímetro a menos de largura e 1 centímetro a menos de altura. Então a gente vai cortar com 44 por 21. E agora a gente vai usar a régua para poder medir esse papel de seda. Agora nós vamos riscar o papel de seda com 44 centímetros de largura e 21 centímetros de altura. A gente vai pegar, separar o papel de seda e usar uma metade dele, pode dividir ao meio, e a gente vai marcar aqui 44 por 21 e vai ficar assim. Desse jeitinho, pessoal. Deu pra ver? O que nós vamos fazer agora? A gente vai recortar as sobras. Prontinho? Cortado o nosso papel de seda. Agora nós vamos precisar de algumas outras coisas. Agora, a gente vai deixar o papel de seda um pouquinho de lado e vai utilizar a nossa caixa. A gente vai precisar de mais alguns outros itens. Por exemplo, a cola, o pincel e o potinho para cola. Pronto. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fixar este papel de seda aqui dentro. Vocês estão vendo? Vou mostrar para vocês. É desse lado que a gente vai utilizar, tá bom? A gente vai colar de vocês para a caixa, tá bom? Para isso a gente pode colocar a caixa aqui, desse jeito, e fixar o papel de seda dentro dela. Eu já tenho cola aqui no meu potinho. Eu vou passar o meu pincel. Por isso que eu tô usando o pincel, para que vocês possam ver lá à distância, porque prestem bem atenção. Essa aba que eu cortei, vocês estão vendo? Essas abinhas não vão ser coladas agora. Aí que mora a nossa dificuldade. A gente vai passar aqui. Percebam que a gente vai colocar o nosso papel de seda embaixo desta aba aqui, embaixo dela. A gente vai encaixar assim. Colocar aqui, aproximar, encaixar embaixo da aba e vir puxando. A gente não passa cola em tudo. Agora a gente vai, aos poucos, passando cola aqui e assentando o papel de seda. Passa cola em cima da fita crepe, não tem problema, mas de novo o papel de seda tem que se encaixar debaixo dessa aba. Por que a gente deixou essa aba? Porque é ela que vai dar estrutura para nossa caixa não balançar. E agora a gente vai encher de cola em cima do papel de seda para poder fixar essa aba. Deixa secar. Antes da gente continuar, a gente vai cortar essas duas abas. Desse jeito. Só que a gente não vai jogar essas abas, a gente vai ficar com elas aqui. Desse jeito. Porque, ó, enquanto vai secar, o meu já tá bem seco. Essa cola seca bem rápido. Quanto mais quente o ambiente onde você estiver, mais rápido vai secar a sua cola. Mas não tem problema, porque a gente vai fazendo outras coisas neste momento. Vou tirar a minha caixa daqui agora. E vou pegar as minhas abas e vou fazer desenhos. Eu tenho que prestar atenção numa coisa. Nessa caixa que eu estou utilizando, eu tenho uma área útil de 37 centímetros pela altura de 14 centímetros. Cada caixa vai ter um tamanho diferente. Mas nessa eu tenho esse tamanho útil. E por que eu tô falando isso? Porque os meus bonecos, as minhas imagens não podem ser mais altas nem mais largas. Lembrem-se, o espaço útil que a gente pode fazer é o do papel de seda. As nossas personagens não podem ser maiores ou mais largas do que o espaço do papel de seda. Então a gente pega, desenha aqui, recorta e vai ter isso daqui. Eu fiz uma nuvem, um cometa,
e um solzinho. E reparem que esse solzinho, ele é vazado. Ou seja, você também pode brincar com essa questão de vazar os seus personagens para conseguir um efeito a mais. O que nós faremos agora? Agora nós vamos pegar a fita crepe, vamos pegar pedacinhos da fita crepe, mais ou menos deste tamanho, e vamos pegar o palito. Cuidado com a ponta. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou colocar o meu palito aqui e colocar o meu palito aqui. Eu fiz um sanduíche com a minha fita crepe, mas eu não colo a ponta. Esta ponta eu colo no meu personagem. E se sobrar, o que eu faço? Eu recorto com a tesoura. E pronto. A minha figura está presa com o palitinho. Agora, nós vamos ver como vão ficar as nossas figuras no teatro de sombra. Mas para fazer sombra, eu preciso de mais uma coisa, que é uma fonte de luz. Pode ser um abajur, pode ser uma lanterna ou pode ser um celular. Eu vou utilizar um celular, mas para isso eu também vou apagar a luz. Vocês estão vendo como fica? Olha o nosso solzinho. Essa é a técnica do teatro de sombra. Utilizando essa técnica, você pode criar muitas e muitas e muitas outras histórias. Eu fiz esses personagens, vou acender a luz de novo. Agora, eu vou tirar esses personagens e vou mostrar para vocês algumas alternativas e alguns bonecos de sombra com os quais a gente já trabalha. Este daqui é um boneco articulado, como vocês podem ver, ele tem partes coloridas e essas partes coloridas são feitas com papel celofane. Vou mostrar aqui atrás para vocês como é feito. Nós também temos, além deste personagem, essa ovelha, funciona também da mesma forma, a gente utilizou papel celofane, vou mostrar a parte de trás, para poder fazer o rostinho dela. Esse daqui é o gato xadrez, vocês percebem, ele também tem o rostinho todo desenhado. E eu vou mostrar como essas figuras coloridas ficam aqui no nosso teatrinho de sombras, tá bom? Vamos começar com esse cardume muito simpático de peixes. Reparem que eles não são feitos de celofane, eles são de papel sulfite pintado com spray neon e mesmo assim a gente vai perceber a cor deles. Deixa eu apagar a luz. Mas também temos personagens que são vazados, como essa boneca, e para isso a gente vai precisar modificar a posição do nosso teatro. E vou mostrar para vocês um exemplo de cenário feito para sombra. Essa é uma banquinha de macarrão feita para o espetáculo As Aventuras do Gato Xadrez. Eles utilizam... Eu vou acender a luz. Essas varetinhas aqui como suporte, a gente está utilizando porque elas são bem fininhas, então elas são mais discretas e elas também são mais longas e são de fibra de vidro. São varetinhas que a gente encontra na papelaria para fazer pipa. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero ter despertado a curiosidade de vocês para aprenderem um pouco mais e também para desenvolverem teatros de sombra a partir de coisas que vocês têm em casa. É uma técnica relativamente fácil, mas é uma técnica muito mágica.
E uma coisa, o meu teatrinho de sombra tá assim na caixa, mas você pode decorar. Pode colocar coisas, pode escrever, pode transformar no seu próprio teatro. O importante aqui é realmente dar asas à criatividade. Gostou? Vai fazer um na sua casa? Quer marcar a companhia da qual eu faço parte? Eu sou Eleonora do Cerisier e faço parte da Subversia. Vai lá no Instagram, tira foto e marca a gente, @Subversia. Eu espero vocês para uma próxima oficina.